o som. Aproveitando essa onda do satanismo da década de 60 e 70, finalzinho de 60 e começo de 70, nós temos aí um bom exemplo, que é o Black Sabbath, né? Porque a banda herdou o nome de um filme do Mario Bava, que é apresentado pelo Boris Karloff, né, o famoso Frankenstein aí do cinema, o mais icônico de todos. Se é apresentado pelo Boris Karloff, então é certeza que é terrorzão, né? Exatamente, né? Era a vertente do negócio, levou multidões naquela época no cinema. E o Tony Iommi e Geezer Butler, assim, são fascinados por esse gênero até hoje, né? Assíduos, eles mesmos falam nas entrevistas que sempre curtiram e perceberam ali uma oportunidade, né? De chamar a atenção também dessa juventude que gostava de sentir aquela emoção no cinema. Eles tentaram trazer para as letras. E daí veio o nome da banda, né? Porque o nome do filme é Black Sabbath, né? A tradução pro norte-americano. Ficou como Black Sabbath. E aí eles aproveitaram, mandaram ver no nome, né? E isso daí pra eles deu super certo. Eles começaram a usar as temáticas na letra, né? Guitarras mais distorcidas, mais pesadas, afinações mais graves. E tudo isso criou essa temática do Black Sabbath baseado no cinema de terror daquela época, né? E aí foi um boom, né? Porque daí para várias outras bandas seguirem a mesma temática. Exatamente. Nós temos aí exemplos como o Death, né? O Death, que acho que foi a primeira banda de death metal, tem o álbum Bloody Gore. Esse álbum foi totalmente inspirado no Evil Dead, né? Na Morte do Demônio. Então, assim, são caras, além de cinéfilos, conseguiram trazer essa temática para as bandas, né? Tem o Cannibal Corpse, tem um monte de banda que seguiu isso aí. E o interessante é que, assim, tanto o Black Sabbath como o Heavy Metal propriamente dito, ele começa a surgir ali no meados dos anos 70, e já com uma crítica àquela coisa Flower Power, paz e amor, por causa já são os efeitos da Guerra do Vietnã, né? Quando os Estados Unidos começa a ser muito questionada a Guerra do Vietnã e todo aquele massacre, o envolvimento da CIA em outros países, você tem todo aquele otimismo de fazer uma outra sociedade transformada em pessimismo, né? Em ódio, em revolta. Exatamente, né? Para você ver o número de mortes de jovens dessa guerra é um absurdo, né? Para você ver os Estados Unidos tirar o time de campo numa guerra não é fácil não, cara. E você tem várias, por exemplo, o Black Sabbath tem várias músicas que a temática é satânica, mas na verdade está falando de guerra, né? Da guerra do Vietnã, assim, Children of the Grave, Aerial Boots, War Pigs, talvez seja o maior exemplo. War Pigs acho que é o maior relato, né, cara? Sim, e na verdade você vê que é uma grande metáfora, né? O diabo, o mal, pode ser uma metáfora da situação da época. Exatamente, né? E no Brasil, desculpa, eu te cortei. Imagina. No Brasil nós temos aí a Tropicália, né? A galera que herdou esse movimento Flower Power aí total. E aí a gente pode citar Novos Baianos, pode citar o 14 Bis, pode citar também A Cor do Som, né? Todos esses caras beberam nessas fontes. Meu, tem trabalhos que eu sou particularmente muito fã, assim. Os Mutantes também tem álbuns maravilhosos dentro dessa contracultura. Eu acho que o que mais exemplifica, né, essa coisa da contracultura, essa coisa do místico, né, do demoníaco da música, são os Mutantes e o Raul Seixas, né? Ah, sim. Bem lembrado, hein? Raulzito é o místico do rolê todo, aliado lá com o Paulo Coelho, né? Ele tem uma música, né? Rock do Diabo, inclusive. Sim. Inclusive no filme, no filme do Raul, eu esqueci como é o nome, é um nome complexo que faz uma alusão a uma música dele. É o início, o fim, o começo, enfim. Tem um relato que quando eles ficavam chapados, né? Ele e o Paulo Coelho, assim, o Raulzito saiu de toda aquela
vertente religiosa que eles seguiam justamente numa viagem dessa, assim, diz que o chão abriu para ele e Deus se revelou e falou assim, ó, se você continuar, você vai cair nesse buraco. É muito bacana esse documentário. O filme que está falando é o documentário O Início, o Fim e o Meio. Isso. De Eu acho que é esse o nome mesmo. 2012. Eu acho que é isso mesmo. E ele tá bem nessa ideia, né, da sociedade alternativa, e ele foi muito inspirado por um místico do século XIX, que é o Aleister Crowley. Aleister Crowley. Que também vai influenciar o Ozzy Osbourne muito. Jimmy Page. Jimmy Page. Inclusive, Jimmy Page comprou o castelo do Aleister Crowley num leilão, cara. Ele é o atual proprietário do castelo. Diz que ele passa bom tempo lá, né? Imagino, Jimmy né? Page é outra figura muito oculta, hein, cara? Sim, o Led Zeppelin usava símbolos, né? Exato. Pra cada integrante tinha um símbolo, né? Exato. Dizem que ele chegou a trancar uma moça num quarto de hotel e pôs fogo em tudo e depois foi preso e falou que na religião dele aquilo significava que ele queria eternizar o amor por ela. É até muito estranho, né? Por o fato da banda ter acabado do jeito que acabou, com a morte lá do John Bonham, e depois, né? Eles não quiseram voltar e tal. Tem muita história nesse sentido. Sim. Essa é uma banda muito que mexe com o ocultismo de forma, assim, pesada, né, cara? Isso que é interessante, né? Porque você vê, o Black Sabbath mesmo, em várias entrevistas, que para os integrantes da banda, eles não levavam isso a sério, né? Exatamente. Para eles, assim, era uma questão, eles faziam as letras, usavam a imagem. Era mais um marketing, né? Sim, eles não vivenciavam aquilo, né? Sim, mesmo o Ozzy Osbourne não era um cara satanista, né? Ele brincava muito com isso, tinha muito do empresário que fazia... Mas em outras bandas levavam a sério, né? As outras bandas já vivenciavam, né? Diz até naquele documentário God Bless Ozzy Osbourne que aquelas cruzes que eles levam, que foi o pai do Ozzy que fez, né? Que ele era metalúrgico. O pai deles disse que chegou para eles e falou: bom, vocês vão falar disso, vocês vão precisar de proteção. E fez uma cruz para cada um e deu para os caras. A gente não sabe se ele tentou ou se piorou, né? E aí eles mesmos falam: não, mas é só para vender disco. Dizem que um cara também que parece que levava bem a sério isso era o Rich Blackmore, né? Sim, o Blackmore era todo metido a ser bruxo, né, mago. Tanto que as temáticas do Blackmore's Night, que é o trabalho que ele desenvolveu depois do Purple, é bem em cima, né, de feitiçaria, magia. São aquelas músicas medievais, né? Medievais, isso. Mas é isso que eu ia falar. O Blackmore, acho que ele leva mais pra esse lado mais elfo da floresta, né? Fumando um cachimbinho. Esse disco é ele com a esposa, né? Exato. Inclusive fez live esses dias aí, hein, cara? Poxa vida, perdemos. Ele e a esposa, procurem essa live, vale muito a pena. No período de pandemia fez o Rich Blackmore fazer uma live, cara. Pô, legal. E então, bom, aí a gente tem, por exemplo, hoje em dia, né, o black metal, você tem o satanismo forte no gênero heavy metal, né? E aí a gente tem essa coisa, enquanto tem bandas que levam muito a sério, tem outras que nem tanto, né? Você acha que essa temática, ela, na música, né? Ela vende, Por que você acha que mesmo hoje você tem gente continuando apostando nisso? Cara, eu acho que é um negócio que virou um selo daquele estilo. Então, as bandas, eu acho que mesmo que não queiram, tem que passar por aquilo por já ser uma tradição da escola clássica do metal, assim, né? Mas eu acredito que hoje em dia você também tem o outro lado, né? O white metal, o metal que fala coisas boas e tudo mais.